cheia de conversas de Deus? Cheia de conversas de Deus. Rai Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. Bem, vamos continuar com a palavra em Mateus capítulo 5. Nós deixamos no vídeo anterior, no versículo 16, no versículo 14, aliás. Mateus 5,14, onde nós deixamos. Vamos continuar. Vamos continuar, porque se não tem Bíblia, não tem conversas de Deus. Então diz assim, o versículo 20 de Mateus 5. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É bom que fiquemos só nisso aí, só nesse versículo aí. Se nós queremos realmente meditar com muita intensidade nesse versículo, vamos ficar somente nele. Mateus capítulo 5, versículo 20. Já imaginou? Que situação? Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está mexendo com a estrutura. Escribas, fariseus, cheio de justiça, justiça própria, justiça que era um trapo de imundícia, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Pois era essa justiça que estava nos escribas, nos fariseus, naqueles doutores da lei, e que Jesus desmascara. E Jesus diz para os discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Forte, não é, queridos? E aí, Jesus Cristo, com certeza, já está em uma situação difícil com aquelas autoridades da época. Dizer para os discípulos, olha, estava no sermão, que era no monte, todos ouvindo. Não era somente os discípulos, não. Vocês viram no início do capítulo 5, mostrando que Jesus subiu ao monte e com ele a multidão foi atrás e ele fala para os discípulos diante de uma multidão. Imagine que reboliço não foi, todos ali reunidos, ouvindo Jesus, ele mostrando que aquela estrutura velha não ia poder ficar. Tinha que ter uma justiça naqueles que o aceitassem, que era a justiça dele. Jesus é a nossa justiça. Quando ele nos entregou o Espírito Santo, então dentro de nós está a justiça dele, o seu Espírito. E aí ele disse, se a vossa justiça não exceder, é claro que como é que eu tenho o Espírito Santo e minha justiça, que é o próprio Deus dentro de mim, ele é a justiça, porque a minha não vale nada, a minha justiça é como trapo de imundícia, mas agora que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ter um novo tipo de vida. Eu não posso ser igual aos outros que não têm conhecimento da palavra de Deus. Se a minha justiça não exceder, misericórdia, não é? A justiça do Senhor que está em nós. Então é tudo diferente. São julgamentos estranhos, né? Já pensou, já imaginou? A gente tem que ter muita atenção ao Espírito de Deus, porque é Ele que tem a justiça que está dentro de nós. Para nós estarmos agindo da maneira que Ele requer. Então, por exemplo, hoje nós estamos num tempo que para se ter uma auxiliar doméstica tem que ter muita coragem, né? E aí, o que a gente faz? A gente está sem condições, né? Muita implicação, muita coisa. Nós sabemos que temos que valorizar os servos. A Bíblia diz, a palavra diz, a nossa justiça tem que ser a do Espírito Santo. E ele só trabalha em cima da palavra. O que a palavra diz em relação a servos? Vós servos, é para cuidar bem dos seus servos. Vós senhores, cuidar bem dos seus servos, né? E aí, imaginou uma coisa dessa? Aí você coloca uma pessoa, sabe, já viu os direitos que tem uma pessoa que trabalha como doméstica, os direitos que a lei está dando, e nós sabemos que toda autoridade é para ser obedecida. É justo que se trate bem os nossos domésticos, né? Trabalho mais difícil que existe, a gente não gosta de fazer, não é verdade? Então,
É bom que sejamos justos. E só pode ser se for envolvido com o Espírito de Deus, queridos. E aí o resultado? A gente vai tratar de uma maneira correta como a justiça manda. E se a gente não pode, então que se coloque uma diarista, que é outra história, não é? Se paga mais numa diária, mas em compensação você não fica comprometido com aquelas leis todas que existem. Isso aí não tem nada de errado. Também está dentro das leis. Está sendo justo, porque nós temos essa saída, que não está fora da lei, a gente ter uma pessoa 2 vezes na semana, que essa pessoa recebe um dinheiro a mais do que aquele que é a diária de um salário mínimo, não é isso? É justo. Mas se a gente não pode, sabe que só pode ter uma diarista e a gente coloca uma pessoa dentro da nossa casa, para todo mês a gente tá aquela dívida e pagando, e a gente começa a enganar essa pessoa. Começa aquele negócio, hoje eu não tenho, diminui aqui hoje, esse mês não deu. Ou mesmo se a gente deixa no final de tudo, quando a pessoa sai, que seja resolvido, tudo fora da lei. Meu Deus, para precisar que a pessoa nos leve à justiça, para que a gente possa pagar corretamente, quando nós sabemos que dentro de nós já existe a justiça, que é o Espírito Santo, e que basta nós sermos orientados por ele e não vamos precisar de estar diante da justiça da terra para sermos punidos pela nossa infidelidade com aqueles que trabalham conosco. Ou você escolhe ter diarista 2 vezes na semana, ou então você não tem ninguém. Se não pode, isso é uma maneira de ser justo. Tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Não pode, não coloca. E se colocar, por exemplo, vai passar do horário, você tem que saber que vai falar com a pessoa. Bem, você pode ficar só mais 1 hora para mim? Por favor, me faz essa caridade. Com humildade. Não é fazendo de conta que não está percebendo. Deu o horário da pessoa sair, a gente deixa. Meia hora depois, 1 hora depois, 2 horas depois, como se não estivesse vendo nada, sem mostrar que está com dívida com a pessoa e que está pedindo a bênção da pessoa, a bondade da pessoa sobre a nossa vida, dizer, você pode ficar esse horário a mais sem me cobrar nada, que eu não estou em condição de fazer mais além do que tenho feito. E se a pessoa aceitar 1 hora a mais, não todo dia nem toda hora, porque também é explorar, não é? É um dia lá que você tem uma necessidade e você falar a verdade. Olha, eu não estou em condições de te dar um pouco a mais, mas você pode fazer esse favor para mim de passar 1 hora hoje do seu horário de trabalho? E os cuidados em relação à alimentação, tudo isso é importante. Vós, senhores, cuidai bem dos vossos servos. Já deu uma lidinha em Efésios, se eu não me engano, no capítulo 6. Assim como os servos também sabem, não é? Filhos de Deus que são servos, devem saber muito bem como cuidar dos seus senhores, não é? O Senhor diz que é para cuidar como se estivesse cuidando de Jesus, como se estivesse cuidando de Deus. Então, servos, cuide bem dos seus senhores, porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Vós, senhores, cuide bem dos vossos servos, porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Está vendo aí o que é a graça? Jesus Cristo estava brincando, falando disso de brincadeira, é? A graça é isso aí. Você observar o que o Espírito Santo está te orientando dentro da palavra, o que se fala sobre servos, não é esse o assunto? Então, fazer do jeito que está a palavra, quem lhe capacita? O Espírito Santo. É essa que é a salvação pela graça, o Espírito de Deus te capacitando para você cumprir tudo aquilo que está na palavra, porque Deus não escreveu a sua palavra para nós acharmos somente bonitinho e engraçadinho. O tempo todo ele diz que quer que cumpra a sua palavra. E nós devemos cumpri-la para a glória de Deus. Então,
Bastou esse versículo, já deu para estremecer, não é? E aí Jesus Cristo está em que situação agora de falar disso? Se a vossa justiça não ceder dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino do céu. Já pensou como é que receberam esta palavra? Claro que eles já estavam ali todos mal intencionados, esperando o momento de encontrar um motivo que nunca ia encontrar, mas eles conseguiram inventar para levar Jesus Cristo à cruz. Então, queridos, vindo para a nossa realidade, você que é um líder, especialmente aqueles que são apóstolos, que nós estamos falando mais dos apóstolos nesses dias, especialmente você que é um apóstolo, que tem uma missão árdua, uma multidão nas suas mãos. Já imaginou você chegar naquela congregação que você fundou, várias congregações, porque você é líder de milhares e milhares, e aí, aquela que você visitou há um ano atrás, quando volta, cadê a justiça? A justiça é do Espírito Santo, não é nossa? Ele não está dentro de nós? Aí você não encontra a justiça. E agora? Você vai deixar passar? Você tem que falar com autoridade, porque nós sabemos que fomos chamados para isso, para que essas vidas sejam alimentadas pela palavra, para que elas possam ouvir-nos e seguir do jeito que Jesus Cristo nos ensinou. E aí não encontra a justiça. Chega dentro das congregações, tem até aqueles que levam o irmão à justiça. Quando o Senhor diz em 1 Coríntios, Paulo falando, que não é para ninguém levar o seu irmão diante da justiça da terra. Ser resolvidos os seus problemas dentro da própria congregação, no meio dos líderes. Mas se o líder ainda não estiver entendendo Mateus 5, 20, não estiver vivendo a justiça do Senhor que está dentro dele, como é que ele vai poder julgar as causas que surgirem dentro da congregação? Meu Deus, como é difícil, né? Mas nós vamos prosseguir como apóstolos radicais, porque o nosso Senhor Jesus foi radical. Já imaginou o que ele disse aí? Tá notando bem Mateus 5, 20? Não esqueça nunca. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. Ele estava falando para quem? Para aqueles que tinham o Espírito Santo. Quem é que tem o Espírito Santo? Nós que somos discípulos de Jesus. Então, arregace as mangas e vamos trabalhar. Vamos deixar a justiça do Senhor reinar em nós. Tem maior justiça do que essa? Tem algo mais que Deus quer de nós que não seja a justiça em relação às almas que estão perdidas, que nós ficamos brincando de Deus e não vamos lá buscar? É uma injustiça nós, como filhos de Deus, temos o Espírito Santo e nos acomodarmos num sofazinho olhando somente os cantores gospels, as pregações gospel, que nem é do seu líder. Ouve de todos, menos do líder. E depois não vai pregar o evangelho de porta em porta, não faz uma célula. Não tem um discipulado de 12, mas tem uma poltrona para sentar em frente de um televisor de não sei quantas polegadas para assistir toda a programação gospel. Isso é justiça, é? Não se engane, não é a justiça de Deus, não, é a sua. Porque Deus nos programou para estarmos frutíferos, para estarmos ganhando vidas. Ele nos chamou para sermos pescadores de almas. Então, não é em frente de um televisor, somente assistindo a programação gospel que nós estamos pescando almas. Nós estamos somente recebendo como um mar morto. E o Senhor não nos chamou para ser mar morto, só receber e não passar. Nós recebemos e saímos para evangelizar, ganhar vidas. No domingo, quando chegarmos no templo, nós já levamos pessoas convertidas, porque o templo não é lugar de evangelismo, o templo é lugar de adoração. Você já leva a pessoa já que recebeu Jesus através de você, só vai apresentar, levar na frente, diante do povo, para mostrar que temos mais alguém que aumentou a família de Deus. É isso aí, queridos. Que justiça é essa, hein? Seus parentes, seus pais, seus tios, seus primos, a sua parentela indo para o inferno e você deixando porque está muito gostoso ficar no sofá simplesmente ouvindo a programação gospel. Que injustiça, não é? Seu vizinho do lado, da esquerda, da direita, como está escrito em Provérbios 27:10, que é melhor um vizinho perto do que um parente longe, e você ainda não percebeu isso?
É melhor um vizinho perto do que um parente longe. Você não entendeu que esse vizinho que está perto de você é para receber a Jesus? Que injustiça, não é? Você já falou, já orou, já esteve constantemente levando a palavra, só se ele bater a porta na sua cara, mas enquanto não bater a porta no seu rosto, você prossegue insistindo, porque o reino de Deus se faz pela força. Já viu falar isso? O reino de Deus a gente consegue pela força. Tem alguns que pegam esse versículo falando que não é pela força, é pelo meu espírito, mas esqueceu que tem um versículo também dizendo que o reino de Deus a gente ganha pela força. Então você não pode se conformar com a visita que você fez na sua vizinha um dia na vida. Você não pode se conformar com aquela visita que você fez à sua parentela um dia na vida. Você precisa constantemente investir na vida das pessoas até que elas se arrependam. Isso é justiça de Deus, até que elas se arrependam. E se elas nunca se arrependerem, você chegar diante do Senhor, não precisa nem abrir a boca, porque Ele vê todas as coisas. Ele vê quantas vezes você foi na casa da vizinha, da direita e da esquerda falar de Jesus. Ele sabe quantas vezes você foi falar para sua parentela. Então você está livre, porque Deus não deixa nada oculto. Ele vê todas as coisas com seus olhos de fogo, lá entronizado como Ele está. É a justiça, não fica despercebida. Deus sabe o que você está fazendo com seus servos. Deus sabe o que você está fazendo com seus patrões. Deus sabe o que você está fazendo com a sua parentela, sem falar de Jesus para eles. Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, não se esqueça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, hoje, na nossa linguagem, se a vossa justiça não exceder a das pessoas que estão nas trevas, das pessoas que estão no mundo, das pessoas que estão aí sem conhecer a Jesus, de maneira alguma você entrará no reino dos céus. Então, queridos, só me resta, um beijo no coração e dizer para você, não deixe de fazer a sua inscrição no meu canal. Não faça comentário no YouTube, porque eu não vejo. Cada vez que eu vejo um sinalzinho assim de não sei quantas pessoas, né? Dizendo por cima, comentário, né? Aí tem aquela coisa, por cima, legal. Várias pessoas fazendo isso. Eu sinto muito, mas eu não vou ver, porque eu não tenho tempo. Eu já tenho o Zap, que é muito tempo para mim. Então, se você tem o WhatsApp comigo, você faz o seu comentário do vídeo lá. Porque é lá que eu vejo, porque é um tempo só. Eu já tenho realmente constante atendimento pelo Zap e também recebo os comentários que você fizer do meu vídeo lá pelo Zap. Se você não está comigo no Zap, faça. Só é você conseguir. Tem pessoas que vão te ajudar a fazer isso. Mas eu quero te dizer que no próximo vídeo Deus vai falar aquilo que eu não quero ouvir, o que você não quer ouvir, mas Deus vai falar. E fique sabendo que quando Deus fala aquilo que a gente não quer ouvir, é justamente isso que a gente precisava ouvir.